turma, vamos lá, nosso complemento, né, da nossa aula, que vai falar sobre o paciente ansioso, paciente estressado e o paciente depressivo. Então é isso, nós tivemos aí a aula de psicologia aplicada, tá, enfermagem, e vimos aí o paciente como um ser biopsicossocial, profissional da saúde como uma pessoa que precisa de autoconhecimento para lidar tanto com as emoções envolvidas com a hospitalização, com a realidade, pessoalmente falando, se desenvolver pessoalmente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a depressão, a ansiedade e estresse, tá? E aproveitar, já quero agradecer, tá? Imensamente todo o carinho da turma. Vocês, historicamente, têm tiveram um papel interessante na minha vida, já que nós temos aí uma nova condição como essa, que é a condição de dar aulas online, né, onde a minha característica é muito de vivenciar, de olhar no olho e de deixar a turma levar as necessidades e as demandas, que não foi muito possível, mas a gente tem que fazer o que é possível. Eu espero ter feito. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela confiança e pelo carinho. Tá certo? Falar sobre o paciente ansioso, paciente estressado e paciente depressivo, tá? Tudo isso relacionado aos problemas emocionais e comportamentos desses pacientes, certo? Lembrando que existe um conceito de temperamento, caráter, né, e personalidade. Nós vamos enfatizar esse conceito lembrando de algo que já foi falado e que vocês têm que levar em consideração, que temos a carga genética, né, que é uma carga genética que é o que a gente traz, né, e também as nossas vivências, que é toda aquela força que o ambiente, as nossas vivências fazem com que a gente seja o que a gente é. Tudo isso são informações, são instrumentos, são ferramentas que vão fazer com que a gente haja, que a gente tenha comportamentos diante de determinada situação. É importante que a gente entenda que existe essa carga, né, essa carga importante, tanto genética, quanto também apreendida com as nossas aprendizagens, com o que a gente viveu. Combinado? Tá certo? Então, tudo isso engloba os conceitos de personalidade, caráter e temperamento. Vamos começar falando sobre os pacientes ansiosos, tá? Comportamentos do paciente com problemas emocionais, paciente ansioso. Quando a ansiedade torna-se frequente, pode se transformar em um transtorno, com sintomas como fadiga, tensão muscular. Tudo isso é o que? A somatização. Somatização dos sintomas, né, da ansiedade. Fazem com que a gente tenha o quê? Por exemplo, excesso de medo, né? Fadiga, tensão muscular, arrepios, boca seca, dores, insônia, mãos úmidas, falta de ar, sensação de sufoco, picadas nas mãos e nos pés, confusão, instabilidade ou sensação de desmaio, dores no peito, palpitações, afrontamentos, sudorese, né, temores incontroláveis, necessidade urgente de defecar, urinar, dificuldade de engolir, sensação de nó na garganta, dificuldade de relaxar e dormir. Uma definição básica, né? Ansiedade é o quê? É o medo do futuro. Depressão é o quê? É o excesso de passado, né? Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. E o estresse é o excesso do presente, né? O estresse ele pode desencadear aí, né? Que é através do estresse que o nosso corpo precisa se adaptar, né? E o estresse vem para a gente poder se adaptar. E existe o estresse bom, a ansiedade boa, né? Que é o quê? Quando a gente que não te paralisa. Que a ansiedade é boa, ela faz com que a gente se resolva, né? Impulsione. Por exemplo, tem prova amanhã, então eu vou estudar. Você fica ansioso pensando no que pode acontecer no futuro, né? De maneira negativa. Então, deixa eu fazer a minha parte. É bem isso. Então, o excesso de futuro, quando há um excesso exagerado, quando a ansiedade ela consegue te paralisar, ou seja, você não consegue produzir, você não consegue ter o seu hábito regular, seu hábito diário,
construir os seus sonhos, ir atrás do que você precisa, e isso te paralisa e te bloqueia, esses medos te paralisam e te bloqueiam, aí nós temos sim uma patologia. Somatizar é o corpo avisar através de sinais de que algo não vai bem, tá? Então vamos lá, descontrole dos pensamentos, principal, tá? Você não consegue controlar seus pensamentos a ponto, porque os pensamentos eles moldam o nosso comportamento. E aí você sendo dominado por pensamentos de medo, você vai ficar assim paralisado, você vai parar de se relacionar socialmente, você vai ter dificuldades em se concentrar, em fazer suas tarefas no diárias. Isso tudo denuncia sim que há uma patologia, que há um transtorno ansioso, tá? Dificuldade de concentração, preocupação excessiva, medo constante, nervosismo, descontrole dos pensamentos, insegurança, problemas do sono e pesadelos constantes. Esses são os sintomas físicos que a gente chama de somatizar. Gente, isso cai na prova. Somatização. Dor, aperto no peito, aumento do batimento cardíaco, suor excessivo, agitação nos braços, nas pernas, sensação de fraqueza e cansaço, tremores nas mãos ou em outras partes do corpo, tensão muscular. Né? Tudo isso denuncia isso aí de maneira exagerada e frequente, que há um transtorno. Tá bom? Então, um dos maiores problemas, né, da mente é encontrar meios para resolver e amenizar a ansiedade. A ansiedade é o aumento esperado previsto de tensão e pode aparecer em uma situação real ou imaginária. A ansiedade é uma sensação que se manifesta através de vários sintomas. Eu já falei: falta de ar, taquicardia, nervosismo, suores, problemas digestivos, intimamente ligados aos problemas digestivos, gente. O nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino. Tem uma live lá, eu falando com o professor Alex, onde a gente fala sobre essa relação cérebro e intestino. Vale a pena vocês assistirem, tá? Está lá gravada, lá no Grau Técnico _ Aracaju, tá? Fome exagerada, falta de apetite, esses sintomas indicam que seu emocional não está bem. Quais são os sintomas psicológicos? Medo sem sentido, sentimento exagerado de irritação, ingestão exagerada de bebidas alcoólicas e calmantes, mania de perfeição, medo de críticas, medo de errar, sentimentos de inveja. Então, devemos aprender a lidar positivamente com nossas ansiedades, não mascarando nossos sentimentos, mas tentando entender a causa delas. Se a ansiedade não for entendida, resolvida ou descarregada, poderá ameaçar o corpo e a mente, através da negação ou deformação da situação. E a isso damos nomes de mecanismos de defesa, como nós já vimos aí, certo? Temos a projeção, a regressão, a sublimação, o deslocamento, né? Fantasia, a fuga, sentimento de culpa. Aqui temos exemplo, esta palma da mão é carregada de ansiedade, né? A questão da sudorese, certo? Vamos passar agora para a depressão, paciente depressivo. A depressão é a principal causa de incapacidade do mundo. Olha só, é uma doença afetiva, tá? Causada por alterações químicas do cérebro, que afeta seus pensamentos, sentimentos, saúde e comportamento. Pode ser causada por fatores psicológicos. É uma doença afetiva ou do humor. A depressão ocorre quando um dos neurotransmissores químicos chamados serotonina, molécula responsável pela transmissão dos impulsos nervosos que regulam o humor, o sono, o apetite, a memória e a agressividade, estão em desequilíbrio. Então, a depressão ocorre. Serotonina, molécula responsável pela transmissão de impulsos, que regula o humor, o sono, ela se encontra em desequilíbrio. De generalizar situações de forma negativa. Entre os fatores desencadeadores da depressão estão doenças físicas, medicamentos, drogas, álcool e história familiar, personalidade. Percebe-se que uma pessoa está deprimida quando permanece apática, tristonha, chorando por qualquer motivo, sem vontade de realizar alguma atividade. Entre os medicamentos estão os tranquilizantes e os antidepressivos. Acalmam os sintomas dolorosos,
como angústia, perturbações sexuais, perturbações de apetite, do sono, e são os tratamentos de apoio, tratamento antidepressivo. Antidepressivos ajudam a restaurar o equilíbrio das substâncias químicas no cérebro, os sentimentos de desesperança, pessimismo, de culpa, inutilidade, desamparo, né? Insônia excessivo, perda de apetite ou ganho de apetite, diminuição da energia, inquietação, irritabilidade, ideia de morte ou tentativa de suicídio. Vamos para o paciente estressado. Então, quando a ansiedade se torna frequente, pode se transformar em um transtorno com sintomas como fadiga, tensão muscular, arrepios, boca seca, dores, insônia, mãos úmidas, frio, falta de ar ou sensação de sufoco, picadas nas mãos, tal. Isso aí, o estresse é o excesso do presente, né? É quando a gente, o estresse bom é tipo a ansiedade boa, faz com que a gente saia do nosso normal, da nossa zona de conforto e vá buscar soluções, certo? Já o estresse, ele agudo e crônico é aquele estresse que você vivencia, né? Provavelmente ou a situação estressora ou o agente estressor de maneira constante, e isso faz com que você tenha uma liberação de adrenalina, né, e de cortisol de maneira exagerada, que vai influenciar sim, porque você vai estar sempre em alerta, pronto para a guerra, e isso tudo vai fazer com que você não consiga se concentrar, você não consiga tocar a sua vida normal, né? Porque esse estresse, ele domina. A partir do momento que esse estresse não te domina, não te para, é um estresse bom, onde você pode ser impulsionado, né? Na verdade, a gente precisa aprender a nomeá-lo. Quando a gente conhece, estou estressado, estou estressada, fica muito mais fácil, porque aí você tem, por se conhecer, saber até onde você pode ir. Então, é um conjunto de sensações físicas e químicas do organismo, desencadeadas pelo cérebro, para tornar a pessoa apta a enfrentar uma situação. As mudanças causam tanto estresse. Cada um tem uma resposta diferente para as mudanças da vida, que exige adaptação. Nossa vida é adaptação, já falei isso. O termo é utilizado para definir diferentes sensações. Nervoso, cansado. Nem sempre o estímulo que dispara o estresse é ruim, não. Por exemplo, a paixão, provocando alteração de equilíbrio interno do organismo, situações essas que precisam ser adaptadas. Se o indivíduo consegue lidar com o estímulo estressor, eliminando ou aprendendo a lidar com a situação, o organismo volta ao equilíbrio. Mas se o estímulo persistir, sendo entendido como estressor, irá haver uma evolução para sintomas mais graves e até doenças, tá? Consequências emocionais do excesso do estresse. Aumento das tensões físicas e psicológicas, aumento da hipocondria, mudanças nos traços da personalidade, enfraquecem as restrições de ordem moral, emocional, depressão e sensação de desamparo, autoestima diminui de forma aguda. Exercícios físicos, né, que liberam aí os hormônios bons, né, da felicidade. Técnicas de autocontrole. Professora, onde eu procuro isso? A gente consegue procurar. Você pode procurar uma meditação, você pode procurar alguma técnica, né? Então, é preciso buscar, ler, procurar fundamentos, relaxar, ter momentos seus. Quando a gente fala relaxar, é seu momento. A gente vive muito o momento de viver o que a gente precisa viver, o que a gente acredita. A gente esquece de viver a nossa verdade. Então, a gente relaxa quando a gente é a gente, quando a gente consegue ter momentos nossos, que somos nós ali, que a gente se reconhece. E não tem... Eu quero fazer uma pergunta. Tem muito tempo que você pergunta, que saudade de mim? Tudo isso gera um estresse muito grande, porque é uma briga em que você precisa ser o que o mundo quer e não o que você realmente acredita, tá certo? A alimentação é equilibrada, muito importante, tratamento psicológico específico. Então, se o estresse, ele te paralisa, sempre que te paralisa, sempre que você se vê em um momento realmente que você não consegue ir à frente, tá? Que te impede, te coloca obstáculo para conseguir emprego, para conseguir até um relacionamento legal, então pode ter certeza que é hora de procurar ajuda, é hora de você procurar um profissional adequado. Qual a prevenção? Aprender a administrar o tempo, se juntar com pessoas agradáveis, não com agentes estressores, para técnicas de relaxamento, fazer algum tipo de exercício aeróbico, não permitir que o trabalho domine toda a sua vida, reduzir o peso, né?
desse trabalho, desse nível de estresse que o trabalho te traz, tá? Preservar suas liberdades pessoais. Olha aí o que eu estava falando, tá vendo? Encontrar tempo todos os dias para ficar sozinho e pensar. Ter um passatempo, né, relaxante. Então, tudo isso faz com que você se conheça, fortalece seu autoconhecimento e a probabilidade, quando a gente se coloca nesse ponto, a gente tenta viver um dia de cada vez, procurar uma felicidadezinha, momentos de felicidade e não uma felicidade enorme, demorada, conquistada. Então, cada dia você pode conquistar uma felicidade pequena. Então, ter gratidão. Gratidão também é ter otimismo. Otimismo é uma maneira de se comportar e de ver a vida que vai reduzir o seu estresse e a probabilidade de você não desencadear nem para uma ansiedade, excesso de futuro, e nem para depressão, excesso de passado. É agora, é no presente, porque o estresse maléfico é o excesso do presente, tá certo? Essa noção de psicopatologia que eu acho interessante a gente tratar, sabe? O que é o comportamento normal e o comportamento patológico, questão da doença mental. A divisão entre normal e patológico é tênue, né? Entretanto, a normalidade possui 3 características importantes: flexibilidade, alegria e autoestima. Ou seja, alguém que tem comportamentos e atitudes inflexíveis é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com mudanças, e eu já falei que elas são constantes. Então, o sofrimento com certeza é certo. Ter alegria, não é ter alegria só por ter alegria, não, é ter gratidão, né? Ser alegre por estar aqui, ter gratidão por pequenas coisas, né? Ver o lado positivo da vida, isso é importante, isso é saúde mental, né? Isso é inteligência emocional, tá? E autoestima, né? Você se amar. Para você ter autoestima, você precisa ter autoconhecimento. Por isso que a professora falou tanto de autoconhecimento com vocês, turma. Então, a flexibilidade para o novo, para a mudança, para a nova maneira de ser, não querer ser o dono da verdade, são traços de normalidade. Na patologia ocorre o quê? A rigidez, no sentido de que a pessoa acha que sabe tudo e não aceita o novo. A rigidez é um traço patológico. Então, a alegria é característica de pessoas sãs e a melancolia de pessoas doentes. Essa alegria pode ser psíquica ou corporal. Na pessoa deprimida, falta energia, falta alegria. O distúrbio mental ocorre em todas as sociedades, embora os sintomas variem conforme a cultura. Normalmente, a personalidade de qualquer doente mental mostra sinais de incapacitação e excesso de algum comportamento. Tem que frisar que para ser patológico, o comportamento deve ser constante, né, na vida da pessoa. É algo que é frequente. Compreenderam? Noção entre normal? Sim? Que bom. E aí, finalizamos nosso complemento com essa reflexão. Que você escolha o lado feliz da vida. Permita-se ter dias ruins, permita-se errar, permita-se mudar de ideia, permita-se ser imperfeito. Uma mensagem para a IF 22 com muito, muito, muito carinho, tá? Não ceda perante a tristeza. Ela está apenas de passagem. Eu sei que em breve o sorriso retornará ao seu rosto. Você merece ter o coração preenchido de paz e felicidade. Concentre-se nesse objetivo. E foque suas energias nas pessoas que você ama. Tenha fé e esperança. Pois, em breve, um novo dia amanhecerá, trazendo muita luz e alegria para você. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigada. Boa prova amanhã. Te ofereço paz, te ofereço
ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades,